Cumprimento a todos com a paz do Senhor, graças a Deus por mais esta tão grande oportunidade que o nosso Deus nos concede, de estarmos aqui reunidos, juntos para estarmos adorando a Deus, glorificando o seu santo nome. Agradeço ao nosso Deus por esta grande oportunidade. Também agradeço a você, caro irmão, caro ouvinte da palavra de Deus, por me deixar adentrar na sua casa, para juntos estarmos meditando em mais um trecho da palavra de Deus. E nesta noite iremos estar trazendo um texto para a nossa meditação, que se encontra no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo de número 23, e os versículos de número 50 ao 53, que fala sobre Jesus é colocado em um sepulcro. Esse texto é um texto muito maravilhoso, onde fala a respeito de uma coragem de um homem, fala a respeito do amor de um homem para com o seu mestre, para com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, nós iremos discorrer um pouco a respeito deste fato, em que fala sobre José de Arimateia, homem muito honrado, da parte de Deus, que fez um grande benefício ao Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 23, e versículos de número 50 ao 53, para a nossa meditação e para a nossa alegria nesta noite. Assim diz a palavra do Senhor. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Amém? Texto maravilhoso, onde narra, onde fala a história de Jesus, quando ele foi retirado do madeiro, quando ele foi retirado da cruz e foi levado para esse lugar, ou seja, para esse sepulcro, um sepulcro que foi dado por José de Arimateia para poder sepultar o Mestre, para poder sepultar o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente já pode observar alguns elementos que podem caracterizar a vida deste grande homem de Deus, José, que era natural da cidade de Arimateia. Nós vejamos no versículo 50, ele diz que ele era um homem, senador, homem bem e justo. É interessante que as autoridades naquela época, muitos deles, eles eram corruptos, ou seja, muitos senadores romanos, eles eram pessoas corruptas. Eles eram pessoas que pensavam no seu próprio bem e não estavam ligando para as coisas celestiais, para o reino de Deus. Eles estavam mais preocupados com as suas lideranças, com as suas autoridades. Mas este homem, José, natural da cidade de Arimateia, que era um homem de uma posição importante, um homem honrado, um homem de bem, um homem justo. Por quê? Porque ele reconheceu que Jesus ele era mestre e que o seu ensinamento ele estava acima dos demais ensinamentos, porque a Bíblia diz que Jesus ele ensinava com autoridade, não como os escribas, que ensinavam para querer aparecer, mas Jesus ele ensinava com autoridade, com amor, com misericórdia e também ensinando o caminho do reino dos céus e da justiça. Então, José, ele era um homem que amava ouvir Jesus falar. Ele amava ouvir as obras de Cristo, ele amava ver as coisas em que Jesus ele praticava. Por isso que ele se achegou ao Senhor. Por quê? Porque como ele era um homem bom e justo, e ele viu que o Senhor Jesus ele era um homem excelente, ele era mais do que justo e mais do que bom. Jesus ele era a própria justiça e a própria bondade. Então, José de Arimateia ele se aproximou de Cristo. Ele se aproximou tanto que
trajetória de Cristo aqui na Terra, ou seja, fisicamente, ele foi tocado por Deus, né, para poder pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Vejamos que no versículo 51, que ele diz que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. É interessante que muitas pessoas elas consentem em fazer o mal, né, porque outras pessoas querem que elas pratiquem o mesmo erro. Mas José de Arimateia, ele tinha seus princípios, ele tinha a sua moral, ele tinha o seu caráter. E ele não era influenciado, né, por as coisas erradas que os outros praticavam, pelos conselhos que os outros praticavam, mesmo sendo da mesma categoria do que eles, mesmo sendo da mesma autoridade. Mas José de Arimateia não consentiu com os conselhos mentirosos, com os conselhos errados. Por quê? Porque Jesus ele foi levado a um julgamento de forma ilícita, de uma forma errada, que não deveria ser julgado daquela maneira. Ele foi levado como um salteador, como o próprio Jesus ele falou no Getsemane, né, no Monte das Oliveiras, quando o foram prender, que ele mesmo dizendo, todos os dias eu ensinava a vós, mas hoje vens me prender como a um salteador. Então vejamos que as pessoas elas estavam com medo de perderem suas autoridades, né? Ou seja, os escribas, os sacerdotes, os fariseus, né? Eles tinham raiva, inveja de Cristo. Eles tinham inveja e isso a própria Bíblia fala que quando Pilatos ele colocou em cima da cruz de Cristo, este é Jesus, o Rei dos Judeus, né? Então o sacerdote disse, não bote que ele era o Rei dos Judeus. Mas Pilatos disse, o que eu fiz, porque sabia que eles fizeram aquilo, entregaram Jesus por, por maldade, né? Por inveja, né? Então, muitas pessoas entregam outras pessoas por inveja, por maldade. E José de Arimateia ele tinha princípios, ele não consentiu com aquilo. Por quê? Porque ele era um homem de bem, um homem justo. Então, quem é bem e é justo não consente nos conselhos errados, né? E José de Arimateia, irmãos, ele esperava o reino de Deus também. Ele estava esperando o reino de Deus e sabia que Jesus tinha as palavras de vida eterna. Ele sabia que Jesus era o Senhor e Salvador, aquele que estava remindo toda a humanidade dos pecados. Então, José de Arimateia, ele preferiu ter aquela coragem, aquela ousadia de pedir o corpo a Pilatos. Ou seja, porque era uma ousadia muito grande, porque os sacerdotes, né, eles já haviam feito tudo aquilo, né, para crucificar a Cristo, e ele ter essa liberdade, né, ter essa coragem de pedir o corpo ao mestre, a Pilatos, para enterrar o mestre. Então, ele se chegou a Pilatos e pediu o corpo, e havendo tirado, envolveu ele num lençol fino e pô-lo num sepulcro escavado, ou seja, num lugar onde ninguém havia sido colocado, ele e também Nicodemos, onde podemos analisar isso em João, no capítulo 19, versículo 38. Você pode analisar isso depois na Bíblia, onde Nicodemos foi juntamente com ele. No versículo 39 de João 19 e 39 diz, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigiria de noite a Jesus, levando quase 100 libras e um composto de mirra e aloés, para justamente colocar no sepulcro de Jesus, ou seja, para poder envolver a Jesus com aqueles compostos. Então, a moral da história, né, nesta passagem é José de Arimateia, né, ele, homem de bem, homem justo, não consentiu com os conselhos maldosos dos sacerdotes, dos fariseus, que levaram Jesus à cruz. Esse homem de bem, honesto, ele fez uma grande beneficência para o Senhor Jesus. E isso foi registrado no céu, e isso foi registrado no reino celestial, né? Ou seja, o que nós fazemos para Jesus, irmãos, nós iremos ser galardoados no céu e também aqui na terra. Por quê?
porque Jesus, ele abençoa tanto aqui na terra como no céu. Mas a nossa maior riqueza, a nossa maior bênção está nos céus. Está um dia poder morar com ele na eternidade. Ou seja, a maior felicidade de um ser humano é saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Então faça feito José de Arimateia, né? Não compactue com as coisas erradas do mundo, não compactue com o pecado, não compactue com conselhos errados para querer destruir, para querer fazer com que as pessoas elas não sigam, né, a sua vida, as pessoas de bem, né? Então não compactuem com pessoas maldosas, com conselhos maldosos, mas compactue sempre com o bem, faça o bem, né? Ame a Cristo, porque você receberá uma grande recompensa. Amém? Então que Deus te ajude, Deus te abençoe e que possamos pegar esse exemplo de José de Arimateia, que não importa o cargo ou função que você esteja, você pode ter uma função muito importante, você pode ser uma grande autoridade, mas saiba de uma coisa, a maior autoridade é Jesus. Jesus está acima de todo nome, e sobre todo nome foi dado um nome, que é o nome dele. Né? Então, a maior coisa que nós podemos fazer é servir a Jesus. E Arimateia, ele serviu a Jesus até na sua morte. Ou seja, ele serviu a Jesus, né, com o seu carinho, com o seu afeto, com a sua coragem de poder colocar o mestre num sepulcro onde ninguém havia sido colocado. Então, que Deus te ajude, Deus te abençoe. Saiba de uma coisa, Jesus te ama, ele está voltando para levar a sua igreja e logo, logo estaremos com ele na mansão celestial. Não desista, não desista, porque o céu está nos esperando. Amém? Que Deus te abençoe.